Pai do Senhor, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance cada um coração de vocês e nesta noite, mais uma vez, ao meditar a respeito dos textos da Palavra de Deus, né, onde eu tenho me proposto no meu coração a poder estar refletindo na Palavra de Deus para que eu e você possamos ser abençoados. Primeiro dia eu falei a respeito do livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, 1 e 2, eu falei a respeito da criação da terra e dos céus. E no versículo 2 do capítulo 1, falei a respeito da deformidade que estava, né, a deformidade que a terra estava, que a terra se encontrava. Depois eu falei da criação de cada dia que Deus tinha criado determinadas coisas. Em 6 dias ele criou céu, terra, criou mar, criou árvores, criou aves, criou os animais, criou a alimentação. E no 6º dia ele criou o homem para a glória do seu nome. E o homem foi o ápice da sua criação. E no 7º dia Deus descansou. Falei no primeiro dia e no segundo, falei a respeito do texto que está na palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 1, fala assim: e Deus criou o céu e a terra. E no versículo 2 fala assim: e a terra era sem forma e vazia. Então, eu estava falando a respeito desse texto para que a gente pudesse entender isso. O primeiro momento a terra Deus criou o céu e a terra, e depois no segundo momento a terra estava sem forma e vazia, e onde Deus veio fazer uma restauração nessa terra. Na criação do homem, no capítulo 6º, no 6º dia, Deus criou ele com muita alegria, porque era a primícia da sua criação. E no 7º dia Deus descansou. Depois Deus deu oportunidade ao homem, chamou o homem, como ele era a autoridade de dominar, a autoridade de cuidar, a autoridade responsável por toda a criação. Deus chama o homem e ele coloca o nome em todos os animais. E diz, né, quando ele coloca os nomes de todos os animais, né, nós vemos no texto que Deus olhou e não viu ninguém que tivesse igual ao homem, né? E aí Deus permitiu que o homem tivesse um sono profundo. Deus tirou uma das suas costelas e criou a mulher, Eva, né? E o homem ficou muito feliz. No capítulo 2, versículo 23 e 24, que Deus fez isso aí e o homem ficou muito feliz, porque ele tinha agora alguém que estivesse ao seu lado para poder conversar, para poder estar junto com ele, porque os animais os animais não falavam, os animais não tinham habilidade para estar junto com o homem. Agora Deus faz alguém, né, como ele, né, com os mesmos sentimentos, para poder ali repartir e criar a família, né, criar, né, o seu semelhante, né, procriar os seus filhos e formar uma família. Amém? Então, nós vemos que tudo isso tinha acontecido. E o homem estava no jardim do Éden, cuidando da criação de Deus, né? E diz no texto, no capítulo 3, que a mulher estava olhando para, né, com certeza eles deviam estar olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o adversário aproveitou e induziu a mulher, né? Induziu a mulher com perguntas para que ela pudesse comer do fruto, e assim ele comendo do fruto, ele criava a situação de desobediência a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus disse para o homem que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria, né? Então, quando o homem e a mulher comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal,
né, ele veio a conhecer o adversário, né, que estava na terra, e ele não sabia que o adversário estava aqui na terra. Então, quando ele comeu do fruto, no final do dia, Deus aparece e, capítulo 3, versículo 8, e fala para o homem, procura o homem, e chama o homem, na viração do dia. E o homem está escondido, porque ele descobre que ele estava nu, ele e a mulher. E eles, envergonhados, foram se cobrir com folhas, né? Com essa desobediência, então trouxe para ele, né, a punição da morte na sua carne, né? E Deus perguntou para o homem por que ele estava escondido. Ele disse: não, é a mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste me deu do fruto do conhecimento do bem e do mal e eu comi. E ali nós vamos encontrar no capítulo 3, né? Nós vamos encontrar o texto, né, que fala a respeito disso daí, né? No capítulo 3 e no versículo 11, Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comesse tu do fruto que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. No versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás, mais do que todas as bestas feras, mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém? Então, quando houve a desobediência, houve a consequência, né? E nós estamos vendo que o primeiro a poder receber uma condenação foi a serpente. Mas, na realidade, a serpente era um animal, não foi a serpente que fez o homem pecar e a mulher pecar. Mas foi alguém que estava por trás da serpente, né? Então, aquela palavra foi dirigida justamente, né, aquele que estava por trás, Satanás, que estava por trás daquilo, né, daquela serpente. Ele recebeu aquela maldição, que ele haveria de se arrastar sobre a face da terra, né? Então, a palavra de Deus, se o homem tivesse dado ouvido à voz do Senhor, tivesse sido obediente à voz do Senhor, com certeza ele nunca haveria morte na sua carne e teria a capacidade de estar cobertado pela palavra de Deus e ele nunca ser incomodado, importunado por Satanás. Por quê? Porque Deus o estava cobertando, Deus era a cobertura, Deus era a sua, como se diz, a sua casa, e a graça de Deus estava sempre dando livramento ao homem, né? Então, nesse momento, quando o homem e a mulher pecaram, eles perdem, né? Nessa desobediência, eles perdem a cobertura da presença de Deus que estava sobre a vida deles. Então, com essa atitude, né, nós encontramos um pouco mais abaixo, né, que não foi só a serpente que recebeu uma palavra de maldição, mas também a mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição.
Com dor terás filho, e teu desejo será para o teu marido, e ele o dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também produzirás, e comerás a erva do campo. E do sol do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porquanto dela fosse tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Amém? Então, além da serpente, recebeu a condenação a mulher, porque a mulher agora, na sua conceição, no fato de gerar filhos, ela teria dor, né? Que ela não teria, se ela não tivesse obedecido a Deus, não haveria dor nenhuma na sua conceição. E além de mais, né, o homem também, por causa do homem, da desobediência do homem, a terra foi amaldiçoada. A terra iria começar a produzir cardos, a terra iria produzir abrolhos, a terra ia produzir coisas que não tinha sobre a face da terra. E outra coisa, a força da terra não teria a mesma condição, na mesma, como se diz, a capacidade, né, como anteriormente. Porque como anteriormente, tudo era plantado e tudo era crescido, sem praticamente quase o mover da mão do homem, né? Mas com agora, né, após a desobediência, né, haveria de haver trabalho. Eles comeriam sim, a terra iria produzir, mas ia produzir com menos vigor, né? É tanto que hoje nós vemos que a terra produz sim alimentação para toda a humanidade, mas quanto agrotóxico é necessário jogar na terra para produzir, né? Então, hoje, né, a partir daquele momento, a terra perdeu a sua força, a totalidade da sua força, né? Que tem lugares na terra que você pode fazer o que quiser, não se produz nada, e outros sim produzem. Então, por causa disso, que o homem, fazendo essa desobediência, ele perde, né, essa autoridade que ele tinha e foi, de alguma forma, como se diz assim, foi podado a sua bênção, né, com respeito à sua casa e à sua família. Não ficando somente nisso, né? Então nós encontramos, além disso, nós encontramos aqui e no versículo 23, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando o homem foi nessa condição, o homem foi tirado do jardim do Éden. Ele foi lançado na terra. Com certeza, esse é um jardim do Éden, um jardim especial. E quando ele foi lançado para essa terra, tirado do jardim do Éden, foi colocado um anjo guardando as portas do jardim do Éden, para que o homem não pudesse entrar, porque lá não só tinha a árvore da vida, não só tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida. E se o homem comesse da árvore da vida, ele não morreria, ele continuaria em pecado sempre, né? E o homem no pecado, o homem perde a comunhão com Deus. O homem no pecado está plenamente destruído, né? Por isso que nós estamos tendo essa oportunidade daqui de fazer essa ministração, para que você possa entender que o homem sem Deus, o homem está perdido. E quando o homem foi lançado fora do jardim do Éden, é porque Deus ainda ia conceder uma oportunidade
aos homens, né? Aos homens para a salvação da sua alma. Amém? Então, por hoje nós ficamos aqui, né? Nós sabemos que a consequência do pecado levou ao homem ser tirado do melhor da terra, que era o jardim do Éden. Então, hoje nós ficamos aqui. Eu gostaria que você, lendo no capítulo 3, você pudesse observar estas coisas, para que você pudesse entender. E posteriormente nós vamos estar falando de outras coisas, né, a respeito desse inimigo, né, do adversário, que é Satanás, adversário do homem, para que você entenda e compreenda, para que você possa aprender a vencê-lo e ter, nesta oportunidade que Deus está dando à humanidade, você possa realmente ser abençoado e receber do Senhor aquilo que ainda a humanidade tem oportunidade para a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, e que possa verdadeiramente ser grandemente abençoado. E abre o teu coração, permita que esta palavra fale ao seu coração, busque entender, leia, busque a presença do Senhor, para que você possa ser revestido desta oportunidade para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.